relação a mapa, com relação a sistema de CAR, que tem o sistema do CAR nacional, tem o CAR de São Paulo, Sicar São Paulo, o do Mato Grosso também é diferente, Mato Grosso do Sul. Então, todo mundo do escritório do PNEDICRAN, são 5 advogadas, que tem dúvida em relação ao CAR, corre para a Manuela. Porque você ficou, se familiarizou muito com os sistemas, né, Manuela? É verdade. Na realidade, é muito interessante, né, para um advogado sair ali do seu escritório e ver o seu objeto de estudo de cima. Então, é um objeto de estudo muito legal, cara. Assim, você consegue ver, de fato, as questões jurídicas aplicadas. Então, me encantou muito, realmente, desde o início. Que bom, que bom. A gente percebe que você tem uma familiaridade com os mapas, com o sistema. E eu diria assim que para o advogado é sair totalmente da sua zona de conforto, porque nós estamos Totalmente. acostumados, né, com legislação, com texto, e na hora que você vai discutir perímetro, sistema, mapa, é shape ou é KMZ, enfim, é realmente muito complexo. Parece que o nosso convidado, Evaristo de Miranda, já está presente. Querido Evaristo de Miranda, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês aí. Olha, você está fechando a série de eventos que nós fizemos, eventos virtuais, desde segunda-feira, comemorando os 8 anos do Código Florestal, parte com coisas a comemorar e parte com coisas ainda a reclamar, né? 8 anos depois, a gente ainda não tem uma implementação total do código, foi a condição, eu acho que foi exatamente o consenso que todos os que participaram até aqui dessas nossas lives chegaram. O Aldo Rebelo, no primeiro dia, fez uma explanação a respeito de como foi democrática, como foi discutida a proposta do código. E depois teve a Usina São Martinho participando, falando dos instrumentos de compensação e etc. Tivemos a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, onde a técnica de meio ambiente, a Carla Beck, ela trouxe imagens do CAR como deveria ser, né, um quebra-cabeça que encaixa todas as pecinhas, e do CAR, por exemplo, no Paraná, como ele está, quantas sobreposições, quantos espaços entre as propriedades, as dificuldades que esses produtores têm para regularizar suas áreas por falta de ação dos estados em ter as suas leis. E ontem o Jovelino Carvalho Mineiro falou a respeito da dificuldade do próprio agronegócio, onde os agricultores fizeram em massa os seus cadastros, mas eles estão sem o balcão, né? Eles ainda estão sem os procedimentos de regularização. Então, acho que tem sido um balanço interessante e nós queremos você, Evaristo, para fechar essa leitura do uso do território brasileiro. Nós temos muita gente que tem dúvida com relação a CAR. O CAR ainda não né? Ele deveria ser, mas ele ainda não é um instrumento fácil de ser utilizado. E eu acho que ninguém melhor do que você para falar a respeito disso. Eu vou lhe apresentar, eu acho que dispensaria, mas não podemos deixar de lhe apresentar. O Evaristo de Miranda é agrônomo. Ele tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, da França. Centenas de trabalhos publicados no Brasil, no exterior, em chinês, em inglês, em sei lá, depois ele conta para a gente em quantas línguas aí. É autor de 47 livros, eu tenho vários em casa. Pesquisador da Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária desde 1980, hoje ele chefia a Embrapa Territorial. É membro de várias sociedades científicas, dirigiu os primeiros programas de estudo agroecológicos e socioeconômicos em propriedades rurais no Nordeste, Amazônia e os monitoramentos por satélite. Então, esse conhecimento que vem do Evaristo não é um conhecimento de sala de laboratório, é um conhecimento prático realmente.
Foi por 10 anos professor da Universidade de São Paulo, por 4 anos coordenador na Secretaria de Acompanhamento de Assuntos Institucionais da Presidência da República, diretor do Instituto Ciência e Fé, consultor da ONU na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, a Rio 92. E aí presta assessoria para a FAO, para a Unesco, para o Banco Mundial, para a FAPESP e outras entidades aí nacionais e internacionais. Tem um currículo vastíssimo aqui, tem muita coisa. Eu vou me permitir, Evaristo, parar, porque senão eu vou ficar lendo seu currículo até o final, mas dizer que o escritório Pinet-Decreux trabalha há 20 anos com direito ambiental. Nós só fazemos isso no nosso escritório. E nós vemos a dificuldade de implantar uma lei que foi tão amplamente discutida e que trouxe só benefícios do ponto de vista prático para nós. Então, nós queremos aí que você, com a doutora Manuela Andrade é especialista na parte criminal, né? Nós temos várias vertentes do direito ambiental no nosso escritório, e quando a coisa é crime, a doutora Manuela, que é especialista em processo criminal, em criminologia, que nos atende, especialista também em direito ambiental, e trabalha conosco mais na parte de contencioso criminal, mas ela que domina, quando a gente precisa correr para abrir um KMZ, GIS, SHAPE, colocar nos sistemas dos outros estados, é ela que nos ajuda, né? A advogada que saiu da zona de conforto aí. Então, eu gostaria, Evaristo, de lhe dar as boas-vindas e passar para a doutora Manuela o que vai ser o tema desta nossa última live da semana. Obrigada, Samantha. Obrigada pela tua apresentação, pelas tuas considerações. Queria já cumprimentar nosso convidado especialíssimo de hoje, doutor Evaristo. Muito obrigada por topar esse bate-papo aqui com a gente. Agradeço o escritório, todos os participantes, deixo meu boa noite. Para a gente falar do CAR, que hoje em dia virou uma identidade, uma verdadeira identidade da propriedade rural, né? Então, quem que ia pensar que o Brasil teria um mapeamento completo das suas propriedades rurais sem um esforço sequer governamental, transferindo todo esse ônus por proprietário? Hoje em dia são 6,5 milhões, né, de propriedades já cadastradas, e nós sabemos exatamente pelo que elas são formadas, né? A quantidade de reserva legal, a quantidade de APP, toda a vegetação nativa remanescente, o que dá para ainda melhorar nas propriedades, o que já está em uso. Então, é um instrumento realmente incrível que deveria vir para possibilitar a regularização das propriedades e que, apesar de já estar no ar, se o código tem 8, acho que foi 2014 que a gente começou a fazer os CAR, 6 anos, a gente ainda tem tanta dificuldade de implementar a regularização, apesar do diagnóstico já estar feito. Então, doutora Evaristo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que essa relação da Embrapa e do CAR, que números a gente conseguiu perceber desse sistema incrível. Bom, boa noite, eu agradeço a Samantha, a você, Manuela, essa oportunidade de trocar aqui umas ideias com vocês que lidam com isso, né, no dia a dia, né? Eu não sei se todos que estão nos ouvindo estão familiarizados, né, com essa palavra CAR, né? Que se você puser CAR na internet vai aparecer CAR, vários tipos de veículos, aparece um monte de coisa na internet. Você vai demorar para chegar no assunto que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando então do cadastro ambiental rural, que foi algo proposto no código, no âmbito do Código Florestal, né, que os produtores deveriam fazer esse cadastro ambiental rural, onde eles colocariam um mapa, né, da situação da sua propriedade. E, em primeiro lugar, ver se está tudo certo, se está errado, etc, etc. Em segundo lugar, essa era a porta de entrada para você regularizar o seu imóvel do ponto de vista ambiental, beneficiando-se de muitas coisas que o código oferecia para quem se inscrevesse nos programas de regularização ambiental depois de fazer o CAR, né? Claro que o CAR se tornou
um documento necessário para várias atividades, etc. Agora, se você olha assim, eu participei bastante do código e toda essa conversa, a ideia inicial era um instrumento de fiscalização, né, dos agricultores. Quer dizer, o Estado não é capaz de visitar 5 milhões de imóveis para ver se a APP está respeitada. Não está, nós não somos capazes, e houve uma pressão do ambientalismo para que os agricultores se denunciassem, né? Que eles mostrassem a situação, que eles fizessem prova da regularidade deles, etc., através do CAR. Uma coisa impressionante. Quer dizer, se transferiu para os agricultores o ônus de fazer esse cadastro ambiental rural. O Estado tinha o compromisso de fazer para os pequenos agricultores, etc., não fez. Eles tiveram que se virar sozinhos, né? Nem dos projetos de assentamento do Estado, das áreas públicas, eles foram capazes de fazer isso adequadamente. Quando você entra lá, o projeto de assentamento está no CAR, o perímetro. Os lotes não estão, dentro não tem área de vegetação, etc, etc. Né? Então, eu costumo brincar, né, dizendo que talvez seja um dos exemplos do maior trabalho escravo que já houve no Brasil, né? Porque os agricultores foram coagidos a fazer isso, tiveram que fazer sob coação, eles iam perder um monte de coisa, sob ameaça, né? Não receberam nada, fizeram um trabalho sem receber, sem pagamento, não tinha a EPI adequada, não tinha os instrumentos adequados que a gente exige no campo, né? Luva, proteção, nada. Você não entendia nada de geoprocessamento, tinha que fazer isso num ambiente, não é? E para qualquer tipo de propriedade, né? Qualquer tamanho. Qualquer tipo, sem exceção. Isso fez a fortuna de um monte de empresas, de pequenas empresas, algumas sérias, muitas nada sérias, que ganharam muito dinheiro nas costas dos agricultores, fazendo o CAR para o produtor rural, né? E que vão continuar ganhando dinheiro, porque quando vier um e-mail comunicando alguma coisa, vai para essa empresa, não vai para o agricultor. Ela deixou lá o e-mail dela, ela é a referência, etc. E tal. Enfim, bem ou mal, num contexto difícil, os agricultores foram levados a fazer esse CAR. O governo colocou, sim, à disposição dos agricultores uma imagem de satélite do país inteiro, um mosaico de imagem de satélite, com 5 metros de resolução. Não é? Então, ao contrário, eu digo isso para quem está nos ouvindo ainda, falando só da ideia do CAR. Né? Muita gente fala assim, não, mas o CAR não vale nada porque é uma coisa declaratória, ninguém sabe se é verdade, não é verdade. Não, não é assim, não. O imposto de renda é declaratório. Você declara que tem um apartamento, ponto, põe o endereço lá. Né? No CAR, você declara que tem a propriedade, é como se você declarasse o apartamento no imposto de renda, só que você tivesse que colocar no imposto de renda também a planta do apartamento. O cara é obrigado a colocar a planta no CAR. Mas ele é obrigado a dizer onde é que está cada móvel dentro do apartamento. Então, os agricultores fizeram isso. Não é que é assim, ele declarou, tem isso, tem aquilo. Não, não. Ele foi numa imagem satélite, delimitou o perímetro da propriedade dele e depois falou o que tinha lá dentro, 18 categorias. Aqui tem um riacho, aqui tem um riozinho, tem 4 nascentes, tem uma matinha, tem um caminho, tem uma área de servidão, tem área de agricultura, tem uma área que é de rocha, de inaproveitável. Enfim, os agricultores, uns mais, outros menos, mais bem feito, menos bem feito, mas os agricultores não é uma mera declaração. Eles colocaram ali um documento que os compromete ideologicamente, porque ele pode ser acusado de falsidade ideológica, de tudo, se ele pôs lá uma coisa que não corresponde à realidade. Além do mais, com a imagem satélite por baixo, você falar lá numa área de cana que você tem uma mata, ninguém faz isso, não é possível, entendeu? Pode haver erros, é claro, a pessoa quando está delimitando e tal. O Estado de São Paulo, que sempre quer ser meio diferente do resto do Brasil, falou, não, 5 metros não está bom. Ele deu uma ortofoto, um mosaico de ortofoto do estado inteiro, não é? Com 1 metro de resolução. 1 metro. Os agricultores delimitaram as matinhas, o rio, uma resolução de 1 metro. Né? Quer dizer, eles revelaram as tripas deles, eles contaram o que tinha lá no imóvel, etc. E tal. E, por último, havia um mecanismo importante incentivando os agricultores a fazer isso, é que não tem problema se estava faltando um pedaço de APP, se uma coisa não estava regular, porque ele podia se inscrever no PRA, como ele fez o cara, e falar, não, me inscrevo no PRA e eu posso regularizar isso
com muitas vantagens, né? Eu não vou ser multado, eu vou ter um prazo para fazer, não vou aqui entrar no detalhe, mas, enfim, o Código Florestal, através do CAR e do PRA, o Programa de Regularização, quem entra nesse programa de regularização se beneficia de muitas coisas previstas no Código. Eu posso não fazer o CAR, não tem problema nenhum. Se eu não fizer o CAR, o que acontece? Nada, não acontece nada. Eu posso fazer o CAR daqui 5 anos? Posso. Daqui 10 anos? Posso. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, se lá eu quiser falar, não, eu quero me beneficiar, eu quero ter não sei quantos anos para fazer isso, eu não quero ser multado, aí não, eu perco, né? Eu perco tudo isso. Né? Por isso que a Samanta fez da incapacidade dos estados, de uma boa parte deles, de pôr para andar o programa de regularização ambiental, é um problema muito sério para o CAR, porque muita gente fez isso na boa vontade, confiando que vai ter um programa de regularização ambiental, né? E isso foi muito mal estruturado. Mas, assim, para quem está nos ouvindo, que talvez, se não tiver assim, familiarizado, o Código Florestal previu que os agricultores tinham que se cadastrar. Ah, no INCRA? Não, isso precisa também. Tem que se cadastrar na Receita Federal também. Precisa se cadastrar no imóvel também. No cartório também, um monte de coisa. Mas tem que fazer o ADA? Tem que, ainda tem que. Tem, tudo tem. Só que tem mais um agora, que é o Cadastro Ambiental Rural. Aí eu vou lá e cadastro. Não é bem assim, não. Porque você é uma usina e você tem 27 CCIRs. Você tem cadastros diferentes. Cada CCIR vai ser um CAR. Ah, bom, cada CCIR é um CAR. Cada CCIR vai ter que ser um CAR. Ah, bom, tá bom. Então, coitado que tinha uma fazenda, né? Você tem vários CCIR, vários, né? Ele vai ter que fazer muitos cadastros. Então, teve um monte de regras limitativas, impositivas da maneira de se cadastrar, etc. Só que o CAR... Muita divergência também, né? Até a conclusão do processo. Demorou para isso mesmo. E depois falava, bom, conceitos. É de responsabilidade dos estados. O CAR não competia ao Ministério do Meio Ambiente, não competia ao Serviço Florestal Brasileiro, nada. O CAR está na lei, é responsabilidade dos estados. Os estados é que organizaram e pertence aos estados o Cadastro Ambiental Rural. Competência do estado. Então, por exemplo, o sistema da Bahia, é um sistema que eu conheço, é um sistema, né? O sistema do Mato Grosso é outro, porque ele já tinha um cadastro ambiental rural de certa forma antes, tal, né? O sistema de São Paulo é um outro ainda. Então, tem vários estados que construíram sistemas. Uns já tinham praticamente um CAR antes de existir o CAR. É o caso do Mato Grosso. E já outros, como o Espírito Santo, foram dos últimos estados com sistema próprio. Para aqueles estados que não eram capazes de organizar um CAR, o governo federal, de forma supletiva, através, na época, do Ministério do Meio Ambiente, ofereceu um sistema. Então, o Amapá, vários estados da Amazônia, tudo usaram cegamente o que foi proposto para eles pelos órgãos da época, do Ministério do Meio Ambiente, do Serviço Florestal Brasileiro. Eles seguiram a adotar aquilo lá, né? Bom, pronto. Então, assim foi feito o CAR. Então, você tem, por exemplo, no caso da Bahia, exigências muito grandes para fazer o CAR. O teu CAR tem que estar muito bom, os limites, tudo muito bom. Então, ela cadastra lentamente, porque as pessoas não conseguem facilmente cadastrar o seu imóvel. Ah, não, mas o vizinho ali já bateu, está subindo em cima, está dando interferência com o outro, não sei o quê. Bom, então tem lá todo um mecanismo. Então, por exemplo, na Bahia está muito atrasado o CAR, né? Ainda está atrasado, falta muito cadastro, mas o cadastro disponível é muito bom. É um cadastro tudo muito certinho, etc. E tal, né? Beira a perfeição do imóvel. Como? Beira a perfeição do imóvel. Isso mesmo. Né? Já você tem uma outra opção, que é a maioria, que eu acho que é o correto, que foi aceitar o cadastro com as imperfeições, para que o maior número de pessoas rapidamente entrasse no cadastro e depois, progressivamente, você resolvesse problemas desse tipo, porque falar que uma propriedade subiu na outra, isso daí não é irrelevante, porque o CAR não é um cadastro fundiário. Ele não é para atestar a sua posse, se você é dono, se não é, se é o teu vizinho, nada. É uma coisa ambiental, a função dele é ambiental. É que muita gente quis já dar um sentido para ele. Quando a pessoa faz o CAR, inclusive vem assim na fichinha que ele fez, que aquele documento
não é atestação nem de posse, nem de direito, nem de propriedade, de nada. É dito com todas essas letras, você fez isso, mas isso não quer dizer nada com relação à terra. Agora, vocês são advogados, você pode dizer melhor, eu acho que isso é ilusório. Porque você vai, por exemplo, eu estive agora em Rondônia, lá em Machadinho do Oeste, tem um cara assim, ó, vende-se um terreno com CAR, né? Ele pôs com CAR. Se eu tiver entre um terreno com CAR e um sem CAR, eu prefiro o CAR. Se duas Regular ambientalmente. sem documento nenhum, eu estou disputando na justiça com outro uma área, e o juiz fala, bom, mas vocês pagaram imposto? Nunca. Tem documento? Nada. Mas o outro fala, eu fiz o CAR faz 4 anos. Ah, claro que vai levar em conta. Você acha que não vai levar em conta o CAR? Então, apesar do CAR não ter essa finalidade, etc., né? Esse CAR, como foi dito, movimentou muito o Brasil. Agora, uma outra coisa, assim, quando o Estado, eu concluo com isso, foi um pouco longo essa explicação, mas como os estados fazem o CAR, tudo isso migra para um sistema federal, que é o SICAR, que é um sistema. Então, por exemplo, é como o carro, né? Você faz o seu carro, você comprou um veículo, você faz tudo no seu estado, mas o número do Renavan é um número federal, é um número lá do governo federal, do seu estado. Você faz tudo no estado, mas o número do CAR é a mesma coisa, você tem lá uma coisa federal. E as coisas não migram assim automaticamente, não é porque o estado, você fez hoje no estado, já está lá em Brasília. Não, não está, leva um tempo, e houve muita dificuldade nos sistemas do estado, o sistema federal, etc. Só para vocês terem uma ideia, concluindo, nós da Embrapa Territorial, que monitoramos bastante esse banco de dados, praticamente por mês, entra e sai uns 40 mil CAR, todo mês. Tem mês que chega a quase 100 mil CAR entrando e saindo. Por quê? Bom, olha que interessante. Uma vez que você vende uma propriedade, se ela mudou de dono, tem que refazer o CAR. Se você vender um pedacinho, você vai ter que refazer e o cara que comprou vai ter que refazer. Se houve uma herança e dividiu com os filhos, tem que refazer o CAR. Todo movimento de terra, ele acaba com um certo delay, né? Não no mesmo dia da transação, mas com um certo delay. A gente acha que o CAR vai servir para tanta coisa no futuro, porque ele até dá indicações, né, sobre todo esse mercado que está ocorrendo, né, nas áreas rurais, etc. e tal. Depois você tem também, assim, tudo quanto é sítio de fim de semana, tudo quanto é condomínio rural, que o IBGE não visitou durante o censo e não visita, todos os sítios de fim de semana que o IBGE não levanta mais esses dados, não visitou, né? Ou seja, para o IBGE não é um estabelecimento agrícola, para o CAR é um imóvel rural. E todos os condomínios rurais têm CAR. O condomínio rural tem CAR. Os sítios de fim de semana têm CAR. Ó, se eu comprei uma terra na Amazônia, estou com 100% de vegetação nativa, ou comprei aí em Apiaí, perto da fronteira do Paraná, sei lá, né? Para se incomodar. Comprei uma terra minha, propriedade, para compensar, ter uma área de vegetação para compensar com uma fazenda, etc. e tal. Essa fazenda, 100% de vegetação nativa, né? O IBGE não considera um estabelecimento agrícola. Ela não é levantada pelo IBGE. Todas essas áreas que são de vegetação preservada para fins de compensação, e, portanto, importante para a agricultura, né? Porque dá legalidade às atividades, o IBGE não levanta isso. Então, nós temos hoje um sistema, não é, que está lá no SICAR. Agora, quando se fala de 6,5 milhões de cadastrados, isso não é verdade. Quando você tira os cadastros que já estão escritos lá que é inválido, hein? Cadastro cancelado. Então, tem gente que fala assim, é verdade, quando alguém anuncia num boletim, como tem ocorrido, o CAR está com 6,5 milhões de cadastros. Tem mais de 1,5 milhão cancelado, certo? Cancelado, não existe. Na realidade, nós não temos 5 milhões. Nós estamos aí, talvez, agora. O ano passado estava com 4,8 milhões, né? Então, esse cadastro que está lá, ele pede também muita análise, muito cuidado, porque senão a gente... Não que está errado dizer que houve 6,5 milhões de imóvel cadastrado. Bom, houve 6,5 milhões de cadastros, né? Não estão ativos. Faz, cancela, depois faz outro, e fica tudo registrado lá. Então, não tem esse número de imóvel rural cadastrado no CAR de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem pelo menos 1 milhão
E a área que dá isso é uma área gigantesca também. Não tem o menor fundamento isso daí, na realidade. Para um especialista de banco de dados, sim, ele vai falar, não, está cadastrado lá, só que tem logo de cara cadastro cancelado. Né? Então, tem um número enorme de cadastros cancelados. Então, é um universo muito dinâmico, muito complexo, que reflete a situação do Estado. Desculpe se eu for um pouco longo, nós ainda não falamos nada de resultado do CAR, mas é para as pessoas entenderem que existe, é uma responsabilidade estadual o CAR, o PRA é estadual, mas existe uma coisa federal, que a analogia que eu usei foi com o número do Renavan, né? Que é parecido. Quer dizer, nós temos lá, né, uma coisa federal. Bom, acho que podemos pegar um gancho nesse primeiro, esse elefante branco aí que a gente já comentou, de não serem 6,5 milhões, mas o Serviço Florestal divulga como se fossem 6,5. Qual que é a diferença das análises que a Embrapa é capaz de fazer a partir do CAR, dos números oficiais do Serviço Florestal? Que tipo de resultados práticos vocês perceberam do CAR? Vamos só para deixar claro, né? Quer dizer, o relatório que eles fazem do CAR é como um relatório de analista de sistema, entendeu? De um cara de TI. O cara do TI, ele fala assim, ó, aqui, até hoje se cadastraram, teve 6 milhões e meio de cadastros. Ponto. Ele não sabe se é válido, não é válido. Isso aí totaliza não sei quantos hectares, entendeu? Agora, acho que deveria ser melhor explicado realmente essa coisa. Eu esperava até que agora, estando isso no Ministério da Agricultura, a gente começaria um mínimo de divulgação a apresentar esses dados globais. Nós acabamos de baixar todos os dados do CAR de novo. A gente faz isso no mês de abril, né? Então, agora aqui o debate está ocorrendo em maio. Com o coronavírus, a gente teve algumas dificuldades. E eu até tentei, com o meu pessoal, ver se eu tinha os dados realmente atualizados, né? Para responder essa sua pergunta com os dados até agora, até abril de 2020. Mas não creio que tenha mudado muito. Houve mais cadastros, com certeza, né? Mas, atendo-se ao que é os dados de 2019, em abril de 2019, então você tinha ali 5 milhões, vamos dizer, e meio de cadastros, mas cadastros válidos mesmo, reais, eram 4 milhões e 800, arredondando. Então, o número é bem menor que esse, de área efetivamente cadastrada de imóveis rurais. Realmente? Dizer que são agricultores? Não, certo? Porque uma fazenda pode ter 30 CARs. Uma usina tem 30, 40 CARs. Um reflorestamento tem 30, 50, 80 CARs. E é um CNPJ, né? Então, a gente não pode assimilar o CAR, o imóvel rural do CAR, com o estabelecimento agropecuário do IBGE, coisas desse tipo, né? Então, primeiro, a gente tem que usar esse dado, que tem um valor enorme, que é uma coisa extraordinária. Eu costumo dizer que a minha carreira como pesquisador se divide em 2 momentos, antes do CAR e depois do CAR. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso, porque o CAR trouxe uma informação extraordinária. Mas você não pode dizer... Eu preciso fazer uma interrupção aí, porque Faça. A carreira aí que se divide antes e depois do CAR, eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava trabalhando lá no Congresso Nacional, 2006, 2007, existiam projetos de lei lá que queriam terras indígenas, unidades de conservação, reforma agrária, e você chegou e fez uma reunião, acho que lá foi lembrado isso pelo Jovelino ontem, lá na BCZ, em Minas Gerais, e falou, olha, se a gente colocar tudo dentro do Brasil, os projetos de lei que querem demarcação de terras indígenas, que estão em andamento na FUNAI, todas as unidades de conservação que o pessoal do ambientalismo quer colocar dentro do Brasil, toda a reforma agrária que o INCRA quer fazer, e mais os agricultores, nós vamos precisar de uns 3 Brasil, mais ou menos. Dá acho que uns 6 milhões a mais de quilômetro. Coisa básica. Uns 6 milhões a mais, de quilômetros, se você cumprisse tudo que todo mundo aspirava, né? E todo mundo dizia em reunião que era legítimo. Eu falava, não estou discutindo a legitimidade.
Ah, não, mas o quilombola é legítimo. Claro, o índio é legítimo, o agricultor é legítimo. Não, tudo é legítimo, mas é um problema físico, não cabe. Só não cabe. Não cabe, simplesmente não dá. Né? Vai ter que tirar alguém, vai ter que... Não, e isso aí, quando você fala em que sua carreira se divide em antes e depois do CAR, é muito interessante porque você já trazia essa preocupação com o uso do território e quando veio o CAR, só colocou para você todo o mapa, né, físico de que, de fato, ó, gente, agora está aqui comprovado. Se a gente tem tudo isso de propriedade rural e a gente quer colocar dentro disso mais alguma coisa, nós vamos ter que fazer um acordo com alguém, né? O que houve, eu acho assim, foi realmente a falta de planejamento, de coordenação por parte do governo federal, sobretudo na criação, na atribuição de áreas, não é? Federais. Quer dizer, a partir do governo Fernando Henrique, foi problemas seríssimos que foram criados aí, não é? Que começou a criar um monte de áreas sem coordenação. Não estou dizendo a legitimidade, a validade, nada, né? Então, você cria, porque, bom, você tem a reivindicação indígena dos povos tradicionais, você tem a reivindicação do meio ambiente, você tem a reivindicação dos estados, você tem a reivindicação da reforma agrária, quer dizer, mas eram coisas descoordenadas. Chegou o dia do meio ambiente, então vamos criar não sei quantas unidades. É o dia da consciência negra, então vamos fazer não sei quantos quilombolas. Era impressionante, todo ano, eu trabalhei 5 anos durante o governo Lula e uma parte do governo Dilma, na Secretaria de Coordenação da Presidência da República, você via assim, chegava, acha alguma coisa, vamos decretar alguma coisa. Tal. Então, nós tivemos um processo muito caótico, né? Que foi feito meio na base da força de cada um, reivindicando oportunismo, oportunidade, um monte de coisa. Mas o fato é que hoje nós já atribuímos legalmente praticamente 40% do Brasil. 40% do Brasil está legalmente atribuído. É muita coisa. Ambiente, para tudo, né? Para tudo. Uma área enorme, né? Do país, né? Com muitos problemas, entraves, etc. Agora, a gente sempre trabalhou, a minha equipe, não é um trabalho meu, é de uma equipe, né? Então, desde que eu comecei na Embrapa, eu comecei no primeiro laboratório de imagem de satélite, né? Eu sempre trabalhei com essa temática do uso e ocupação das terras no Brasil, conhecer a dinâmica dessa agricultura, que muda muito rapidamente, né? Que evolui territorialmente muito rapidamente. Mas na questão da contribuição dos agricultores para a preservação do meio ambiente, né? A gente sabia que os agricultores contribuíam bastante para a preservação ambiental, defendia isso, mesmo no caso dos pequenos, né? Mas a gente não sabia exatamente quanto, né? O que você tinha eram os números do censo agropecuário, né? Agora, o número do censo agropecuário, esse sim é declaratório. O cara senta lá na varanda, né? Senta ali numa cadeira com o produtor e ele fala: quanto é que o senhor tem de mata? Tem uns 20 hectares, né? Fala, às vezes, até na medida que ele usa lá, alqueire e não sei o quê, né? Quanto é que o senhor tem de pasto? Tanto, né? Ele vai falando, o cara vai anotando, né? O censo não pergunta assim, quanto é que o senhor tem de vegetação nativa? Não, pergunta mata só. Quer dizer, se ele tiver várzea, se ele tiver um rupestre, não entra, né? Apesar de ser vegetação nativa. Só pergunta mata, né? E assim vai. E o agricultor também declara com alguma imprecisão, né? A gente sempre brinca que você pergunta para o produtor, o cara do censo pergunta: quantos bois o senhor tem, né? Ele fala 100. Uns 100, mais ou menos. Mas eu estou vendo um rebanho lá de mais de 3 mil. Mas é para falar vaca também? É para falar bezerro também? O senhor falou boi, né? Então, o senhor pergunta quantos boi eu tenho. Então, assim, o agricultor também subestima, mesmo quem é economista, trabalha com... É verdade. Sabe que os agricultores, com muita razão, aliás, com toda razão, eles subestimam as declarações, etc. Então, se você perguntar quanto ele tem de café, ele dá os hectares bastante bem. Quanto ele tem de soja, ele dá os hectares, porque ele compra a semente, ele planta aquilo. Quando você já pergunta pasto, ele já fala meio aproximadamente. Agora, quando você pergunta mata, que é aqueles morros lá em cima, não sei o quê, ele dá uma declaração, inclusive, muito longe, nem para mais nem para menos, ele não tem ideia tão precisa como ele tem de uma área que ele planta, que ele compra aquela quantidade de semente para plantar aquilo, ou o número de árvores que ele tem num laranjal, num cafezal, etc., né? Então, a gente não tinha esses números precisos.
Agora, com o CAR, com o advento do CAR, sim, a Embrapa pôde trabalhar essa informação, fez 3 gerações diferentes de programas de geoprocessamento. Nós estamos hoje trabalhando na 4ª geração de programas, já passando por 4 gerações de programas só para tratar os dados do CAR, né? Nós nunca liberamos os dados individual de imóveis. O máximo de detalhe que a gente disponibiliza na internet é o município, as propriedades e os imóveis fundidos ali, não é? Mas a gente pôde, então, pela primeira vez, totalizar, não é, as áreas dedicadas pelos produtores rurais à preservação da vegetação nativa. Eu me lembro quando a gente rodou o estado de São Paulo, a gente começou na segunda-feira e o computador terminou na quinta, né? Rodando 300 e tantos mil imóveis rurais, app por Detalhados. app. Reserva legal para cada um, tá? Né? Então levava um tempo muito grande. Depois passou a levar um dia, 2, né? Depois a gente começou a fazer São Paulo numa tarde, né? Porque melhorou os equipamentos, melhoraram os programas, etc., né? E a forma também de ir ajustando, corrigindo os erros mais frequentes, os problemas mais frequentes, né? Então a gente avançou muito nisso, né? E hoje, se você for na internet, lá no nosso site da Embrapa Territorial, no site do CAR, é simplesmente www.embrapa.br/CAR. Você vai encontrar região por região, estado por estado, município por município. Tem lá os dados, né, do quanto os agricultores dedicam à preservação da vegetação nativa. E esse número total é um número impressionante, porque representa 26% do Brasil. Isso, conta um pouquinho desses detalhes, que acho que é isso que o agricultor quer saber, sabe? Como que o CAR tem impacto no meio ambiente? Como que eu vou mostrar para o resto do Brasil que eu estou preservando, que, né, a minha propriedade está regular? Os números são assim impressionantes, né, no caso do CAR, porque quando você soma, e é um mapa, certo? Se você estiver lá na Embrapa, se você olhar, você vê. Você tem todas as áreas verdes do município que os agricultores estão preservando ao longo dos riachos, etc. Depois você junta os municípios. Você vê que quando vai indo para uma bacia hidrográfica, para um rio maior, a APP vai ficando mais larga, né? Ela aumenta com a largura dos rios, etc. É impressionante. E aí você tem todo um São Paulo, por exemplo, verde, uma Minas Gerais verde. E quando você junta tudo, você vê o Brasil inteiro. Foi a primeira vez que eu visualizei num mapa com 5 metros de detalhe, certo? Todos os imóveis rurais do Brasil, né? Então eu vi a agricultura brasileira. Quando eu falo dessa data do CAR para mim, é porque é uma experiência quase metafísica, né? Foi a primeira vez que eu vi toda a dimensão territorial da agricultura brasileira e podendo fazer zoom em qualquer estado, município, até chegar em cada imóvel. Tá tudo isso arrumadinho lá, né? Com a identificação, né, do que é, aqui é APP, isso, aqui é reserva. Isso, exatamente. Então, quando você olha o que está dedicado à vegetação nativa a título de APP, reserva legal e vegetação excedente, isso daí dá 219 milhões de hectares. Nossa, que lindo. 19 milhões de hectares corresponde a 48% da área dos imóveis rurais. Quer dizer que o agricultor brasileiro é um cara único no mundo. Porque é o único agricultor do mundo que usa metade do seu imóvel e a outra metade ele dedica à preservação do meio ambiente. Na Amazônia mais, no Sudeste menos, etc. Mas a média é 48% da área dos imóveis rurais brasileiros, 48%, está dedicado à preservação da vegetação nativa. Olha, e eu tenho uma pergunta exatamente nesse sentido aqui, vou interromper de novo. Diga. A Laisa Gouveia, lá do Tocantins, diz o seguinte, Evaristo. O vídeo da palestra do professor Evaristo rodou o Brasil. De fato, aquele vídeo viralizou e todo mundo conheceu aqueles mapas com essa aproximação que você está dizendo, com essa para você que trabalhava com isso já, ver esse mapa, enxergar essa agricultura brasileira deve ter sido realmente uma coisa assim, um frenesi, né? Uma coisa empolgante. Foi. Um dos poucos discursos acadêmicos alinhados com o que de fato foi a realidade do processo de ocupação do território rural aqui no Brasil. Esse discurso exemplifica a linha de raciocínio que deveríamos adotar a nível de mundo, segundo a Laisa.
Pergunta: por que no meio acadêmico, mesmo dentro de escolas teoricamente pró-business, segundo ela, como a Exalc, a Embrapa, etc., ainda se insiste em tratar o produtor rural como criminoso, apesar de ter essa prova física, evidente, visível, de que não é assim? Pois é, acho que isso aí merecia uma live inteira, né, sobre isso. Com certeza, vamos fazer. E nisso a Manuela é mais especialista. Por que essa criminalização progressiva que foi feita? Ela começou no governo Fernando Henrique, não é? O Ministério do Meio Ambiente, começou ali, essa criminalização dos agricultores, não é? Por grupos que, na realidade, são facciosos eles, né? Mas o fato é que, enquanto na Europa todo mundo admira os agricultores, né? É uma coisa assim, eu fiz agronomia na França, né? E vivi uma experiência que outro dia um colega que também fez estágio na Alemanha viveu coisa parecida. Porque quando eu fiquei trabalhando o verão todo e o agricultor que eu estava, ele colheu cedo o trigo, né? Logo no início do verão. Era um trigo de inverno, tal, encheu a carreta, ele falou: "Não, você leva a carreta lá para o silo, né?" E eu fui ali com o trator, né, levando a carreta para o silo. Quando eu entrei no vilarejo, devagarinho, né? Eu tinha medo, não tinha muita experiência, né? As pessoas começaram a abrir as janelas do vilarejo e bater palma. E todo mundo batendo palma. Eu achei que estava acontecendo uma outra coisa que eu não estava vendo, né? E comecei a olhar para o lado, para frente, para trás, mas não tinha nada, só tinha eu, né? Na realidade, eles estavam aplaudindo assim: o agricultor está com comida, não faltará comida, nós teremos o que comer no próximo inverno, etc. E sempre nesses vilarejos, quando chegam as primeiras carretas com grãos indo para os celeiros, eles batem palma para os agricultores. É uma coisa impressionante, né? Esse carinho que se tem. Tanto que os agricultores têm um peso político que não tem nenhuma comparação com o tamanho deles, porque eles são 6%, 8% no máximo da população, né? Mas tem expressão como se eles fossem 30, 40, né? Consegue lobby, subsídio. E no Brasil, não. Os agricultores têm sido criminalizados, né? Como se fosse, assim, realmente bandidos, gente que está aí para destruir, etc. e tal, quando nós não temos comparação no mundo em termos de exigências ambientais sobre os produtores. Não é? Então, nesse sentido, talvez respondendo para a nossa colega lá do Tocantins, que está perguntando, a Embrapa, nós continuamos essa pesquisa, nós queremos dar 4 dimensões desse papel dos produtores rurais na preservação do meio ambiente. A primeira dimensão é a dimensão territorial. Isso nós já fizemos, graças ao CAR, certo? Nós medimos, não é? Quanto que eles estão dedicando ao meio ambiente. Então, a dimensão territorial disso, a gente sabe quanto tem de APP por município, quanto tem de reserva legal, de vegetação excedente, etc, etc, nos imóveis cadastrados no CAR, certo? Não sei se está claro. A dimensão territorial, nós já fizemos. Aí você tem a dimensão econômica. A dimensão econômica dessas áreas dedicadas à vegetação nativa. Por quê? Porque o agricultor está imobilizando um patrimônio fundiário. Quer dizer, ele comprou e pagou cada hectare daquela terra. Ele comprou, por exemplo, ali na Amazônia, 1.000 hectares, pagou, às vezes comprou até em leilão público, tudo, pagou pelos 1.000 hectares, mas agora ele só pode explorar 200, né, no máximo. 800 ele tem que manter a título de reserva legal. Então, nós já fizemos esse cálculo, ele está disponível, a gente tem isso por bioma, mas também por estado e até por município. Dar uma ideia do patrimônio fundiário imobilizado pelos produtores rurais. Nós temos uma base de dados que tem o preço da terra em todos os municípios do Brasil. Então, em cada município, em função do preço da terra e da quantidade de terra que está imobilizada em prol do meio ambiente, nós fizemos 3 cenários. Um cenário minimalista, um cenário médio, um cenário full, etc. Né? Mas quando você totaliza, né, o país, a área dedicada à preservação da vegetação nativa pelos produtores rurais, eles estão imobilizando um patrimônio de 3,5 trilhões de reais. 3 trilhões. Né? Então, você pergunta assim, que categoria profissional no Brasil imobiliza em prol do meio ambiente, do seu patrimônio pessoal, certo?
do seu patrimônio, quem imobiliza 3 trilhões em prol do meio ambiente? Os pesquisadores, os advogados, os médicos, os bombeiros, os militares, os políticos. Me fale se tem uma categoria profissional no Brasil que imobiliza 3 trilhões de reais do seu patrimônio privado em prol do meio ambiente. E eles fazem isso sem receber nada por isso. Está lá imobilizando esse patrimônio. Então, esse é um aspecto da dimensão econômica. Mas tem outros aspectos. Outro aspecto é o custo de manutenção dessas áreas. Porque não basta ele deixar a área lá. Se alguém roubar a madeira, como acontece, ele é multado. Porque roubaram a madeira, mesmo que não seja ele. Se puserem fogo na área, ele é autuado por responsabilidade objetiva. Vocês tiveram com o Jovelino aí. Ele tem um monte de autuação, apesar de ele ter dito, esse pessoal lá longe está pondo fogo, vai pegar fogo na área que eu preservo. Avisou, e-mail, correspondência, comunicou para os órgãos. Durante 2 anos, chegou aquele período de seca aqui em São Paulo, veio um incêndio de longe, entrou na área dele, o que aconteceu? Ele foi multado. Né? Então, o cara tem que gastar para fazer acero. Tem que gastar com vigilância armada na Bahia, porque o pessoal entra, leva madeira, rouba tudo. Tem que fazer cerca, porque se o gado do vizinho invadir a PP, ele que é multado, porque não pode ter gado lá, ele. Né? Então, nós estamos ainda finalizando esse cálculo. Isso é um cálculo já financeiro, não é imobilizado. É o dinheiro que você puxa, o tempo que você gasta para cuidar dessas áreas que a lei falou que você tem que manter. Mas nós estamos chegando no número que é quase de 20 bilhões por ano que os agricultores do Brasil estão gastando para manutenção. Então, é como se ele tivesse uma espécie de um parque nacional, um parquezinho nacional dentro do imóvel. Né? Só que ele não foi desapropriado, ninguém pagou pela terra para ele, ninguém pôs guarda, ele é que é o guarda do parque. Então, é um negócio assim, os agricultores... Então, tudo isso faz parte da dimensão econômica. Nós fizemos também uma estimativa, por exemplo, só para a reserva legal, não para a PP. Deixa a PP tranquila lá. Mas a área de reserva legal, ela podia estar sendo utilizada, né? Porque a única razão dela é atingir uma porcentagem. Né? São áreas planas, em geral, áreas boas para a agricultura. Nós fizemos um estudo de custo de oportunidade. Por exemplo, se você plantasse milho, não é que nós estamos dizendo que tem que desmatar para plantar milho. Não é nada disso. Ninguém está falando para desmatar a reserva legal e plantar milho. Só você ter uma ideia do custo de oportunidade que você está abrindo mão quando você mantém uma área dessa. Então, nós dissemos assim, qual que é a produtividade do milho em Afogados da Engazeira, lá no Alto Sertão de Pernambuco? A produtividade é 300 quilos por hectare, muito bem. Qual é a produtividade do milho em Sinop? É 10 toneladas por hectare. Qual é a produtividade do milho no Acre? A gente tem esses dados do Brasil inteiro. Né? Então, você faz um estudo para simular. Por acaso a gente plantasse milho naquelas áreas de reserva legal, com as produtividades médias dos últimos anos, quanto que a gente produziria de milho? Né? Bom, dá uma safra maior que a dos Estados Unidos. Né? Dá uma safra aí de quase 400 milhões de toneladas de milho. Isso daí geraria quanto emprego direto? Tanto. Quanto que isso aí arrecadaria de fundo rural, de imposto, tal? Tanto. Então, a gente faz esse estudo. E quando você fala assim, o produtor deixou 20% de reserva legal, todo mundo fala, mas não custa nada, eles estão cheios de dinheiro, que custa? O cara fica reclamando por causa de 20%. Tem que fazer nada para manter. Não é nada bom. Só que quando você mostra para o prefeito, todos os produtores do município junto, quanto que estamos deixando de gerar de emprego, quanto estamos deixando de gerar de riqueza, de produção, o cara já fica assustado. Quando você pega uma micro-região, o susto é maior. Quando você pega um estado, é gigantesco. Aí a pessoa tem uma ideia, não é, repito, 10 vezes, porque senão vão me editar, alguém vai falar que eu falei que é para desmatar a reserva legal e plantar milho, não é nada disso. É para ter uma ideia, a gente até argumentar lá fora, um país em desenvolvimento, pobre, não é, com muita dificuldade, o esforço que nós estamos abrindo mão, né, de riqueza, o esforço que nós estamos abrindo mão de criar emprego, de gerar impostos, de trazer, nós estamos abrindo mão de tudo isso para manter essas áreas em prol do meio. Isso tem que ser reconhecido. Se não for reconhecido, no mínimo tem que ser conhecido. Então, nós estamos gerando esses métodos. Agora, eu não vou me alongar, mas eu falei da dimensão econômica. Existe a dimensão social, que nós estamos estudando também, e existe a dimensão ambiental, não é?
quanto de biodiversidade tem lá dentro, quanto está armazenado de carbono, que serviços ambientais são prestados, etc, etc, por essas áreas. Então, nós temos vários colegas pesquisadores que estão dando o dimensionamento real dessa contribuição dos agricultores. Acho que o territorial está dado, quer dizer, muito mais vegetação nativa do que todos os parques nacionais e terra indígena junto. Quer dizer, produtores rurais. Preserva 26% do Brasil. Tem uma dimensão econômica que já temos boas apreciações, porque eu falei aqui de custo de oportunidade com milho, mas os economistas não é assim que eles fazem, não. Eles falam assim, ó, você tem que considerar que aquela área seria cultivada no município pela cultura de maior expressão econômica lá. Então, no lugar se é o algodão, é que se fosse algodão. No outro lugar, se é trigo, então é trigo. No outro lugar, é gado de leite, gado de leite. Nós já fizemos isso também. Nós já fizemos. Dá um PIB agrícola e meio, entendeu? Se você fizer o custo de oportunidade com as coisas de maior potencial que tem nessas áreas. Então, o mundo precisa conhecer, precisa conhecer no Brasil. E ainda mais, para concluir, voltando nelas, a escola de agronomia brasileira, né? Os próprios agrônomos, colegas, deviam aproximar mais essa realidade dos produtores. Esse papel é incontornável. Ninguém pode ignorar o esforço. Não tem ninguém no Brasil que dedique mais dinheiro, mais tempo, mais terra, mais investimento ao meio ambiente do que o produtor rural. Não tem, não tem. É muito bom esses esclarecimentos. Acho que a gente precisa, né? O setor precisa colocar isso em propaganda, investir na divulgação desses números. E eu tenho certeza que o CAR tem uma grande colaboração para isso, né? Porque esses números econômicos, antigamente, eles de fato existiam, essas perspectivas eram possíveis de ser visualizadas, mas com o CAR, o panorama do que é conservado está dado, né? Não tem mais como ser questionado. É um fato, é com base em imagem de satélite. Então, acho que o cadastro ambiental rural tem um papel bastante importante para o setor nesse aspecto. Só vou fazer uma Agora, ressalva. é um desafio de gestão, né? Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Gestão enorme. Como é que nós vamos gerir todas essas áreas? Porque o javali está proliferando nessas áreas. Essas áreas é um corredor que permitiu a recolonização por macacos de chegar até nas cidades. E veio junto a febre amarela. Não é? Essas áreas vivem espécies selvagens que são repositório da febre aftosa. Estou falando só de um problema de sanidade, né? Mas temos que gerenciar essas áreas. Exato. Ter um planejamento para gerenciar, para que elas se mantenham, para que elas se recuperem. Não pode só deixar lá esperando que a natureza resolva, né? A gente gostaria de ver vegetação cada vez mais bonita, mais reconstituída, com mais diversidade. Então, nós estamos diante, os produtores rurais estão diante de um enorme, além do problema econômico, de manutenção dessas áreas, tudo isso, tem um desafio enorme de gerir essas áreas. O que eu faço? Fico olhando para elas? Ou eu tenho que fazer alguma gestão. E é muito difícil nessas áreas. Quando você mexe, pode ser multado. Eu conheço gente que estava plantando vegetação nativa e foi multado por intervenção em APP. Né? Ave Maria. E tem que equilibrar, né? Que não pode ficar só para o setor esse peso. Acho que isso vai refletir em todos os âmbitos da sociedade, então a gente tem que reequilibrar essa balança. Se fala muito de pagamento de serviço ambiental, tudo. Exatamente. Isso é um conto de fadas, sabe? Isso é conto de fadas. Não. Fairy tale. Porque você veja, desde a Rio 92 se fala disso. Bom! Nós não somos capazes de pagar no Brasil. Olha, você não paga no Brasil preço justo para arroz. Nós não temos dinheiro. Nós não somos capazes de pagar o arroz para o agricultor. O arroz que ele produziu no Rio Grande do Sul. Está todo mundo quebrado, certo? Você não tem condição de pagar isso. Você imagina que nego vai arrumar dinheiro, eu digo na escala real, né? E falar, não, tem um município tal, que o prefeito tem um programa que dá R$200 para o agricultor. Isso aí é tudo... A gente fala, é epifenômeno, né? Estão falando... Sério não, mesmo, a gente tem que insistir no pagamento por serviço insistir. ambiental. É o futuro, é o futuro. Tem aqui uma pergunta, inclusive, do Robson Dinardi, ele é da Polícia Ambiental aqui de São Paulo, falando que a saída para isso seria pagamento por serviço ambiental. Olha, eu preciso dizer para vocês
que está bombando. Nós temos muitas perguntas, temos a participação de gente aqui da Embrapa, a minha amiga Cíntia Cury da Embrapa de Brasília está aqui com a gente. O próprio Jovelino Mineiro, né, que você falou das multas, quero dizer que não tem mais. É bom a gente falar isso, né? Fiquei Já sabendo resolveram tudo, né? Tem Tudo uma resolvido. advogada muito competente aí que deu Que beleza, hein? Deu um jeito. Nós temos, pessoal, o ex-secretário de Meio Ambiente lá do Mato Grosso, André Babi, falou que queria ver essa live no Fantástico, para que as pessoas tivessem o conhecimento desse número absurdo de 3,5 trilhões imobilizados, pelo que você falou, numa média, né? Não estamos falando ainda de levar em conta a produção, que seria a produção mais vendida no município. Eu tenho uma dúvida aqui de um cliente, ele é até cliente nosso, Silvio Torquato Junqueira, ele é aqui de São Paulo, ele pediu, falou o seguinte, que o georreferenciamento é um cadastro fundiário e o CAR é um cadastro ambiental. Será que não poderia fazer uma comparação em precisão e espaço físico dos cadastros já feitos para que a gente conseguisse ter um pouco mais de precisão no CAR? Acho que isso não é importante. Eu Não? diria quase irrelevante isso daí. É importante, assim, quando você começa a olhar pelo lado fundiário, mas para o lado ambiental, não que seria bom, claro, que tudo coincidisse, tivesse arrumadinho e tal, né? Mas, assim, eu não acho que é tão importante, não. Agora, para a turma fundiária né? Porque isso caminha a passo de tartaruga, tem um monte de dificuldades, mais de um cadastro, né? Vai ver o que está no cartório, vai ver o que está no INCRA, vai ver o que está no CAR. Eu só falar de 3, né? Nós já estamos aí com um monte de coisa, né? Agora, eu acho que nós não podemos trazer mais essa tarefa para cima do CAR, entendeu? O CAR é um cadastro ambiental, entendeu? Ponto. Mas o vizinho declarou também essa mesma mata. Não tem problema, isso aqui na Embrapa a gente corrige com o pé nas costas hoje. A mata não vai contar às vezes, não. A PP dele entrou na do outro. Não, isso não vai entrar. A gente corrige tudo isso. Agora, eu não vou dizer de quem que se é esse pedaço é daquele ou se é desse. Isso aí é um outro problema, né? Nós não somos um órgão que está lá para fiscalizar a questão fundiária, etc, etc, né? Agora, é importante também, e isso ele tem razão, né, ao colocar, eu queria voltar só lá para o colega da Polícia Florestal, né, que cumpre um papel tão importante, né? Quer dizer, essa grande esperança que as pessoas têm que haja um pagamento por serviço ambiental. Por quê? Porque todo mundo sabe que é uma injustiça, entendeu? É uma injustiça. Quer dizer, é uma coisa totalmente assimétrica. Quer dizer, o agricultor atacado, criminalizado, né? O tempo todo achacado, inclusive, e ainda sem nada em volta. Nada de volta para ele, né? Não, mas é bom para a produção. É nada, junta a capivara. Você vai lá outro dia, o agricultor, você planta o que aqui? Estava lá em Rondônia, né? Eu planto de meia, ele falou, eu planto de meia, não é? Com a cotia e com as pacas, né? Planto de meia. Ele tem ali, né? Etc. Quer dizer, não, olha, mesmo esse, né? Agora, é claro que a única coisa que a gente visualiza... Aí chegou essa coisa cômica do Código Florestal, né? Que a Samanta conhece bem, que tem uma seção inteira que autoriza você a pagar serviço ambiental. Como se precisasse autorizar, né? O código só para dar uma amenizada, porque ninguém teve coragem, não tinha como obrigar ter algum pagamento para isso. Isso é o que tinha que ter tido no código, né? Uma obrigação de isenção de imposto, enfim, alguma coisa, né? Alguma coisa. Alguma coisa de retribuição para o agricultor. Só encargo, só encargo, só encargo. Aí o código assim fez esse negócio de dar risada, rasgar, jogar fora, aquilo não serviu nunca para nada, nem vai servir, é nulo aquilo lá. Não, está autorizado o governo a pagar por serviço ambiental. No fundo, é o que está escrito lá, como se precisasse uma autorização para fazer uma coisa dessa. Você está autorizado a fazer o bem. O cara faz o bem, acabou, né? Posso fazer, né? Isso. Mas esse serviço ambiental, eu não sei quando é que ele vai sair, né? Agora, Olha, nós estamos brigando por isso, viu, Evaristo? Eu preciso ser a chata do negócio, porque, olha, fluiu de uma forma tão fácil, tão gostosa, tão boa. Eu respondi pouquíssimas, eu coloquei aqui pouquíssimas perguntas, nós temos perguntas do Brasil inteiro, no Facebook, no próprio Zoom, mas nós já temos 1 hora de palestra, Estou vendo. 1 hora de conversa, e era isso que a gente tinha se comprometido. Eu vou deixar, Evaristo,
Olha, vou me sentir agora. Eu vou deixar você usar a palavra para que você se despeça. A gente tem gente do Brasil inteiro, temos vários dirigentes de órgãos aqui, inclusive ambientais. Temos a Teca, presidente da Sociedade Rural Brasileira, está sempre com a gente também seguindo. E depois a gente tem muita visualização. Isso aqui fica no YouTube, fica no Facebook, e a gente espera que realmente isso chegue nas cidades. Então, que você, por gentileza, nos dê aí uma mensagem que você gostaria de deixar depois de toda essa experiência com o CAR e o Código Florestal. Eu acho que a gente tem que buscar uma convergência, né? Uma convergência. Quer dizer, talvez os agricultores, às vezes, não entendam as reações do pessoal da cidade, né? Eu vi, assim, que uma das coisas mais exaltadas contra o projeto de regularização fundiária era de uma professora de yoga lá do Rio de Janeiro e tal. O que ela sabe da Amazônia e tal? Mas nós também, os produtores, não conhecem muito a área urbana, né? E a área urbana não conhece a área rural, né? Esse conhecimento mútuo tem que aumentar. Nós não podemos ficar esticando a corda, gerando mais conflito. O país está com as coisas muito tensionadas, você perde a razão, né? Nós temos que viver, semear a paz, né? Pelos homens de boa vontade. Né? Paz na terra, não aos homens, pelos homens de boa vontade. Nós temos que ter boa vontade nesse momento, inclusive nessas questões. Há muita injustiça com os pequenos agricultores, há muita injustiça na área ambiental, na área fundiária. Quer dizer, o campo, se fosse nas cidades, eles seriam tratados de economia informal. Quer dizer, quem vende bolo, vende bala, a cabeleireira, presta serviço, na cidade todo mundo fala economia informal. E tem um monte de programa para trazer para a legalidade essas pessoas, né? No campo é igual, existe toda uma informalidade fundiária, ambiental, não é para tratar como, falando aí, né, que o cara é lá um grileiro, é um bandido, um ocupante, não é nada disso, né? A pessoa está lá há décadas. Então, na área ambiental também pode ter feito coisa errada, para uma maneira de corrigir, de convergir. Mas a minha mensagem é no sentido que a gente busque todos os colegas que estão na área da agricultura, de meio ambiente. Eu fiz mestrado, doutorado em ecologia, né? Essa é uma área que eu prezo muito. Nós temos que buscar um caminho um pouco mais cordato, né? E aceitar as coisas. Como é que uma lei votada como essa, imediatamente, quem não teve o seu ponto de vista até 100%, vai para o Supremo, durante 6 anos fica se discutindo constitucionalidade, aí decide que é constitucional, aí você puxa uma outra coisa e não para nunca, né? Isso prejudica o meio ambiente, prejudica todo mundo. Não é bom para o meio ambiente, não é bom para a agricultura. A gente tem que procurar caminhos, né, de maior convergência. O final é de pacificação, sabe? A gente tem que procurar hoje no Brasil pensar no interesse maior do nosso país, né? Sair desse clima de acusação vazia, extremada. Não é assim que a gente constrói as coisas. A Embrapa é um órgão de ciência, a gente traz números, mapas, fatos. A gente tem que trabalhar com dados, né? Interpreta de um jeito, outro pode interpretar de outro, mas assim, o meu trabalho, eu tenho ficado muito empenhado já há 1 ano e pouco em tentar, não é, trazer as coisas para uma conversa mais calma. Eu vejo a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, faz muito bem esse trabalho, quer dizer... Uma paz, né? Nessa linha, nós não podemos ficar exacerbando, né, tratando em clima de guerra o futuro dos pequenos agricultores, né? Não, tem que ouvir as pessoas, tem que procurar. Talvez não dá para resolver tudo agora, mas resolve um pedaço, depois resolve o outro. Nós temos que avançar, não podemos ficar paralisados, né, como nós estamos atualmente. Eu acho que temos que avançar, mas assim, minha mensagem, não queria me alongar, é no sentido mesmo de pacificação, quer dizer, a paz é fruto da justiça, né? Tem que haver justiça para haver paz, né? Isso de homens de boa vontade, não depende nem tanto de dinheiro, nem tanto de ciência, nem tanto de conhecimento, de lei. A gente precisa boa vontade hoje no Brasil, sobretudo com relação àqueles que colocam comida na nossa mesa. Eles colocam comida na nossa mesa e a gente não pode cuspir o prato que come. Excelente, Evaristo, excelente. Muito obrigada. Doutora Manuela.
Nossa, que mensagem bonita, doutora Evaristo. Acho que além dos números maravilhosos que a gente consegue perceber do resultado do trabalho, essa mensagem pacificadora é o que a gente realmente precisa. Temos que acabar com essa divisão, meio ambiente, agricultor, porque isso não existe. O CAR está aí para mostrar isso. Os estudos, né, da equipe do Dr. Evaristo comprovam isso. Quem preserva o meio ambiente é o agricultor, é o setor do agro. Esse número incrível que o senhor nos trouxe de que 48% das propriedades rurais, somando, né, são preservadas, isso é incrível. A gente precisa gritar isso para o mundo inteiro. Todo mundo precisa saber o quanto o agro brasileiro preserva. E isso vai refletir com certeza, né, nessa pacificação que nós precisamos construir. Não podemos mais ter esse discurso de ódio ambientalistas versus agro, porque isso não existe, né? Tá mais do que comprovado que quem preserva o meio ambiente no Brasil é o setor agro, apesar de ser tão, não vou falar criminalizado, mas tão desprezado muitas vezes, né? E agradecer muito a participação, doutora Evaristo, foi ótimo, muito enriquecedor. Nós ficamos à disposição aí, vamos tentar responder as dúvidas, repassar para o doutor Evaristo e seguimos. Tá bem. E seguimos, e a gente para por aqui a nossa semana comemorativa aos 8 anos do Código Florestal. O Código Florestal foi assinado pela presidente Dilma numa sexta-feira, dia 25 de maio, e foi publicado no dia 28 de maio de 2012. Passou 6 anos questionado aí no SF e está vigente. Os estados precisam implantá-lo, no mínimo, para que a gente consiga a justiça e essa paz aí tão querida por todos nós. Eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes conosco nessa semana. Essas lives vão ficar disponíveis e a gente espera realmente que nós possamos fazer a diferença, cada um no seu pedacinho, né? O beija-flor ajudando a apagar o incêndio, para que a gente consiga fazer com que o Brasil faça justiça ao produtor rural. Essa é a ideia. E na agricultura mais sustentável do planeta, sem nenhuma dúvida. Doutora Evaristo, muito obrigada. Doutora Manuela Andrade, muito obrigada. Equipe Pinedicran, que está por trás disso tudo, muito obrigada. E a vocês que nos assistiram. Fiquem com Deus e a gente vai seguindo por aqui. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí pela participação.